Bem, sobre o processo de evaporação, vamos iniciar por ele, em seguida nós discutiremos mais a transpiração e a evapotranspiração. Vamos falar sobre o processo de evaporação. Vocês conhecem o processo de evaporação desde a mais tenra idade, né? Uma das primeiras experiências que vocês fazem, inclusive no colégio, é sobre o processo de evaporação. Em que consiste esse processo de evaporação? Na realidade, a evaporação consiste na mudança de fase. A substância vai sair da fase líquida para a fase de vapor e esse processo ele é chamado de evaporação. O inverso da fase de vapor para a fase líquida nós vamos chamar de condensação. Então a evaporação e a condensação estão associados exatamente a essa mudança de fase, da fase líquida para a fase de vapor. O processo de evaporação, para que ocorra, requer uma certa quantidade de energia. Por exemplo, no caso da água, a quantidade de energia requerida para a água sair da fase líquida para a fase de vapor é exatamente o calor latente dessa água. Então, o calor latente é aquela quantidade de energia necessária para que aconteça a mudança de fase. Então, a água, por exemplo, para evaporar, ela vai ter que absorver uma certa quantidade de energia, que é o calor latente dessa água, para ir para a fase da fase líquida para a fase de vapor. Quando ela condensa, na hora da formação, inclusive da precipitação, essa quantidade de energia que ela recebeu, ela vai liberar. A gente já viu isso como era relevante na formação da chuva e esse processo também vai acontecer, essa quantidade de energia necessária, mínima, ela vai requerer também para acontecer o processo de evaporação. Então, para que aconteça o processo de evaporação, a gente vai precisar que uma certa quantidade de energia seja fornecida para aquela massa de água. Essa quantidade de energia que é fornecida pela massa de água, ela vai ter como fonte originária a energia do Sol. A radiação solar de onda curta, tá certo? E também a radiação de onda longa, que é emitida pelas nuvens como feedback aqui para a superfície da Terra, elas vão aquecer a parcela de água e esse aquecimento é que vai dar a quantidade de energia suficiente para que aconteça o processo de evaporação. Então, para que haja evaporação, a gente precisa de uma certa quantidade de energia fornecida pelo Sol associada ao processo de radiação. Então, a radiação é chave. Então, vão acontecer evaporações mais intensas em latitudes onde a gente tem uma quantidade maior de radiação do que onde você tem radiação menor. Então, nos trópicos, há tendência de acontecer a evaporação maior, e na região equatorial e tropical, do que na região mais polar. Então, o primeiro fator limitante para o processo de evaporação está associado à disponibilidade dessa energia associada à radiação. Só ela vai definir? Não. Né? Então, a gente vai ver que o vento e outros fatores, como a própria umidade atmosférica, também vão ser chave. Mas o fator básico é o fator da radiação. Então, algumas equações, inclusive, são formadas, são construídas, são deduzidas a partir dessa disponibilidade de energia radioativa para o processo de evaporação. Então, se você desprezar e achar que todos os outros fatores eles não são limitantes, o limitante é a energia, você pode calcular, pela equação que vocês estão vendo aí na tela, vocês podem calcular o total de energia de evaporação a partir desse balanço de energia que vocês estão observando. Tá certo? O que? A quantidade de energia que incide, líquida que está incidindo sobre uma determinada superfície, menos a quantidade de energia que penetrou mais profundamente na camada da Terra, vai ser a energia disponível para exatamente acontecer o processo de evaporação. Tá certo? Então a massa vezes aquele calor latente vai ser igual a esse total de energia e com isso a gente consegue estimar qual vai ser a lâmina evaporada por metro quadrado, por unidade de área que a gente deseja. Então, pelo balanço de energia, a gente consegue deduzir basicamente essa quantidade de evaporação. Observe que tem dois termos de contribuição da superfície da água para a atmosfera do ponto de vista de transferência de calor, que é exatamente a evaporação, que transporta calor. Então, a energia associada a esse calor latente serve como transporte de calor da superfície para a atmosfera, que a gente chama isso de energia associada ao calor latente. E existe uma outra que é o calor sensível, que é exatamente a diferença de temperatura entre a superfície e a atmosfera, que também vai ser uma outra fonte. Então a gente vai ter calor sensível e calor latente como sendo as duas formas de transporte de calor da superfície para a atmosfera. Cabe observar que às vezes é difícil você isolar esses dois processos. Em função de ser difícil você dividir, separar esses dois processos, é que muitas vezes existem algumas equações empíricas, como é o caso aqui da fórmula de Bowen,
que relacionam a razão entre o calor sensível e o calor latente. Então a razão de Bowen, que vocês estão observando aí essa equação na tela, é exatamente que expressa essa relação. Então sabendo a razão de Bowen ou estimando a razão de Bowen, você consegue exatamente quantificar o conjunto do efeito do processo de transferência de calor latente e calor sensível e com isso resolver essas equações do balanço de energia. Tá certo? Então, com isso, a gente tem condições de fazer uma primeira estimativa. Então, o primeiro fator importante no processo de evaporação é exatamente essa quantidade de radiação. Uma das equações primeiras que foram formuladas para o cálculo da evaporação foi feita por Dalton em 1912. E vocês estão observando essa equação de Dalton, que diz que E é igual a um F de U, que tem a ver com a velocidade do vento, que multiplica ES, que é menos E. Então, quem são esses fatores e o que é que está nos informando mais? É que um outro fator, além da radiação, é exatamente o que a gente pode chamar de fatores aerodinâmicos da atmosfera. Quem é o ES? O ES é a quantidade de água que satura a atmosfera. A atmosfera pode ser imaginada como sendo um reservatório que pode se tornar cheio. Então, existe um limite máximo de armazenamento de água na atmosfera. E esse limite máximo é o que a gente chama pressão parcial de saturação, que é representada por esse ES. E o E é a quantidade de água atual, a que está existindo naquele momento na atmosfera. Então esse déficit de água na atmosfera, ou seja, quanto a atmosfera está com sede, está associado a esse déficit, ES menos S, diz respeito a um fator que vai condicionar a evaporação. Se a atmosfera está com muita sede, ou seja, se tem pouca água e essa diferença ES menos E for grande, isso vai fazer com que haja grande evaporação. Se a atmosfera já está próxima da saturação, ou seja, não tem mais sede na atmosfera, entre aspas, então isso significa que a atmosfera vai evaporar uma quantidade de água pequena. E esse outro fator FU, que tem a ver com a velocidade do vento. Se o vento é muito intenso, a pequena camada que vai formar úmida próxima à superfície da terra, da água, vai ser removida. E ao ser removida, aquilo ali, aquela camadazinha vai ficar de novo com sede, ou seja, com a evaporação, com a umidade relativamente baixa. Então esse processo do vento, ele vai fazer com que haja uma troca maior de umidade entre a superfície da atmosfera, próximo ao lago, e as camadas superiores, e com isso vai aumentar o processo de evaporação. Então o que nós vimos agora nesse ponto foi o conceito básico de evaporação e a gente viu dois fatores fundamentais para a estimativa da evaporação, quais sejam a quantidade de radiação solar, que precisa ser dado como energia para o processo, e os fatores aerodinâmicos associados ao processo de umidade da atmosfera e também a questão da velocidade de vento. E a gente aqui viu um primeiro conjunto de fatores que condicionam o processo de evaporação.